deusa! Tudo bom com você? Meu nome é Michelle Rodrigues e hoje eu vou ensinar para vocês uma receitinha acolhedora, digamos assim. É o dia que você quer se mimar, você quer comer coisas gostosas, mas ao mesmo tempo é saudável. E eu encontrei uma couve-flor lindíssima. Hoje de manhã, quando eu fui malhar, eu tive que resolver umas coisas na rua. Então eu encontrei essa couve-flor. Ai não, eu preciso levar ela. E minha mãe já tinha pedido para eu fazer uma carne. Então eu pensei, preciso fazer uma coisa gostosa com essas duas coisas. A carne, que nesse caso específico é um filé mignon. Por isso que eu tô falando aqui, tipo, é aquele determinado dia que você quer se mimar um pouco. Junto com um couve-flor. Eu vou fazer como se fosse um arroz comum, mas ele piamontese. Eu acho que vai ser bastante gostoso, porque, né, carne com piamontese não tem como ficar ruim, mas ao mesmo tempo saudável, porque eu substituí o arroz pelo couve-flor. Então acompanhem comigo a receitinha. É bem difícil gravar receita, ainda mais sozinha, com apenas 2 mãos. E espero que vocês gostem aí, por mais de... Eu vou arrumar um jeito de melhorar essas gravações, viu? Então, começamos cortando o couve-flor bem picadinho. Eu tentei bater no liquidificador, como vocês podem ver, mas não deu muito certo. Aí a gente vai começar a fazer como se fosse um arroz, onde a gente precisa dourar o alho e tal, com um pouquinho de azeite, no caso que eu escolhi. E tudo normal, sabe? Como se fosse um arroz mesmo. E como toda carioca, né? A gente taca ali alho em tudo quanto é comida. E a gente tenta dourar ele, deixar ele um pouquinho mais moreninho. E vamos acrescentando a couve-flor aos poucos. Mas eu não imaginava que tinha dado tanta couve-flor e não ia dar na panela. Vocês vão ver que isso só foi uma quantidade que eu tinha cortado. Aí eu troquei de panela, coloquei um pouquinho mais de azeite para não grudar. E acrescentei o conteúdo que estava na outra panela aí. Só que eu gosto de espalhar bem o azeite, o óleo e tudo mais na panela pra gente conseguir homogeneizar, né? E para isso, como se fosse um arroz, coloquei um pouquinho de água, a quantidade em aleatório. Coloquei no compartimento que já estava um pouco de couve-flor, que já uso um negócio só, né? E acrescentei um pouquinho de sal, né, pra realçar o sabor. E o sal é a gosto, mas eu coloquei até o ponto que a água que tivesse no couve-flor ficasse um pouco salgadinha, sabe? Então, depois disso, mexer bem para conseguir espalhar o sal, porque é difícil, né, homogeneizar isso, ainda mais porque tem pouca água. Aí mistura bem. Eu senti a necessidade de colocar mais um pouquinho de água. Vocês vão perceber que eu vou colocar logo mais. E até cobrir a quantidade de couve-flor. Realmente eu não imaginava que ia dar tanta couve-flor. Confesso a vocês. Vocês já receberam um spoiler da carne que tá atrás? Cozinha de apartamento é pequena e a gente precisa, né, melhorar os espaços. Aí ela já está cozinhando, fervendo. E a carne se faz bem rápido, né? Então por isso que eu esperei um pouquinho. A carne já está temperada com sal e um pouco de pimenta do reino, que minha família não é muito chegada a pimenta.
E com isso a gente já tem a panela preparada e essa panela precisa estar bem quente. Você não pode colocar a carne na panela mais ou menos, ou assim como está agora. Acabou de colocar o óleo, acabou de acender o fogo. Não. O estado da panela precisa ser naquele momento que faz o tss. E você vai perceber isso ao longo do tempo. É sim necessário colocar uma quantidade boa de óleo para não grudar, e acaba ficando meio chato, porque se grudar vai formar uns pedacinhos como se fosse queimado, sabe? Então a gente fica observando a panela, colocando a mão nela, e você vai fazendo isso até quando você não perceber que tem uma temperatura muito brusca, uma mudança muito brusca de temperatura. Aí você vai percebendo, tá quente, não tá? Não é tão rápido, pelo menos no fogão daqui de casa. É uns 3 minutos, 4 minutos. Então ela precisa ficar bem quente, essa panela. Com isso, a gente observa, né, se a quantidade está boa ou não, para colocar os pedaços de carne. Para isso, eu gosto de um gostinho de manteiga, e foi dessa forma que eu coloco. Tem que colocar a manteiga depois do óleo. Se colocar antes, a manteiga queima. Então eu cortei um pedaço, um cubo, uma tirazinha daquelas de manteiga, e coloco isso com o óleo já quente. Você vai misturar ela na panela para ela se misturar com o óleo, para depois você colocar a carne. Aí mistura essa manteiga. Percebi que ficou bastante óleo, né? Porque eu ainda acrescentei a manteiga. Você pode colocar um pouco menos. Eu realmente errei a mão. E para isso a gente pega um pregador, sabe? De salada e tal. E vai acrescentando a carne aos poucos, assim, de uma mesmo. E você tem que perceber que quando você coloca a carne, ela vai fazer um barulho diferente. Tem que fazer um tss, tss. Isso que significa que a panela está bem quente. Aí, confesso que eu não tenho muita paciência de fazer pedaço a pedaço, então eu prefiro fazer em uma panela grande e colocar tudo de uma vez. Isso, tecnicamente está errado, né? Mas, no dia a dia, quando você já tá com fome, cheio de coisa pra fazer e tal, e aquilo, né? Muito provavelmente você não cozinha só pra você. Então precisa vir para mais pessoas, e é chato, fazer aos poucos. E a última carne tá fria, e a carne que você acabou de fritar tá mais quente. Então eu prefiro colocar tudo de uma vez. Aí a carne já está há uns 3 minutos na panela. Se você ver as bordinhas, ela já está fritando em volta. E enquanto isso, o couve-flor também já tá secando a água, tudo no seu perfeito estado. Aí a gente já está muito próximo de tirar essa carne, de virar. E lembrando que eu cortei esses pedaços de carne, cada um com uma grossura de uns 2 dedos, para conseguir tentar deixar um pouco ao ponto. Mas aqui em casa a gente prefere mais bem passada. Nesse momento eu já virei a carne. Como vocês podem ver, a cor dela está bem bonita. O cheiro, eu acho que se o televisão, o computador tivesse cheiro, assim, seria incrível. Eu também acrescentei alho, que eu tinha esquecido. Tinha reservado um pouco do couve-flor, mas eu tinha esquecido de colocar. Eu coloquei nesse momento, que o alho também dá um gostinho no óleo e na carne também.
Eu adoro ver essas fumacinhas. Essas fumacinhas é porque tem cheiro. Nesse momento eu vou fazer um molho, tipo um molho, né, piemontese, onde leva várias coisas. Então, primeiramente, eu coloquei o creme de leite e coloquei primeiro na panela, aí a mesma medida do creme de leite eu vou colocar do leite. Isso, pode ter certeza, cara. Isso daqui não tem como ficar ruim, só coisas gostosas. Nesse momento eu também gosto de colocar requeijão. Vou colocar um resto que já tava na geladeira, não vou mentir. E aí a gente tem exatamente um pedaço de queijo, que é o que eu vou colocar. Mais pra frente da receita, eu coloquei mais 2 pedaços de queijo também. Então ao todo foram 3 pedaços. E eu estou colocando o creme de leite, o requeijão. E coloca bastante, tenta raspar tudo que tá no potinho. Opa, tira da frente da câmera. Eu coloco também queijo ralado, que ele realmente, tipo, dá uma levantada no sabor. E o queijo ralado é a gosto. Eu vou colocando um pouquinho, vou experimentando e tal. E nesse momento também acrescento a nossa fatia de queijo. E aí ficou assim. Eu ainda vou misturar e levar no fogo. Como vocês podem ver, creme de leite, requeijão, os queijos e o queijo ralado. Aí a gente já tá com a carne quase selada. O caldo já está engrossando. O nosso couve-flor já está praticamente pronto. Se não me engano, aí eu já tinha desligado o fogo, mas ainda estava quentinho. Vocês podem ver pela fumacinha. Aí aqui a gente vai misturar bem. Vocês podem ver, já tá fervendo. E isso vai formar um creme bem grossinho. E eu vou acrescentar aos poucos. Eu não vou colocar a couve-flor toda, porque minha mãe não gosta nada que leva leite, queijo, essas coisas. Então, depois que esse creme estiver bem grossinho, como a gente tá vendo, aí sim eu vou acrescentar a couve-flor. Olha como a textura tá bonita. Tá meio empelotado, mas eu acredito que seja por conta do queijo ralado. Assim, esses de pacotinho demora mais, né, a derreter. Mas tá lindíssimo. A gente vai acrescentando couve-flor aos poucos, colherada a colherada. Lembrando também que o couve-flor, ele libera um pouco de líquido, né, depois. Ao contrário que fosse com arroz, por exemplo. Então não se assustem e não pensem que, sei lá, estragou alguma coisa assim. Não. A gente vai misturar esse couve-flor com esse molhinho que fizemos. É engraçado perceber que até o couve-flor agarrou um pouquinho no fundo. E coisas que acabam acontecendo, era pra ter tirado um pouquinho antes. Mas olha como o nosso piemontese, o nosso arroz low carb, acho essa nomenclatura esquisita porque, né, não leva arroz. Mas uma receita de piemontese low carb seria com couve-flor. Decidi colocar mais um pouquinho, né, porque sou uma pessoa que não come queijo aqui em casa. Então, como você é na minoria, a gente coloca na porção da maioria. E, cara, vocês precisam sentir o cheiro daqui. Olha que lindo.
Nossa receita está pronta. Agora já empratado, lindíssimo, fumaçando. Eu queria que vocês sentissem o cheiro aqui, cara. Foi incrível. E espero que gostem, tentem fazer e se mimem sempre quando puderem. Tchau, tchau!